Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, como é chamada, completou recentemente 3 anos em vigor. Desde sua vigência, mais de 600 ocorrências de vazamento e roubo de informações pessoais foram notificadas à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A lei mudou o mercado e trouxe ampla visibilidade aos temas privacidade e proteção de informações, fazendo com que as empresas mudassem suas práticas para se adequar aos requisitos estabelecidos. 3 anos após a implementação da LGPD, quais foram os principais avanços na proteção? Houve desafios? Todas as empresas conseguiram se adaptar à lei? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o coordenador da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo e responsável pela implantação da LGPD na instituição, Paulo Vinícius de Carvalho Soares. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Olá, Celso. Olá, André. Muito obrigado pelo convite. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter do Jornal da Record, André Tal. André, a nossa equipe de reportagem mostrou um caso que simboliza bem como o vazamento de dados pessoais pode causar transtornos, né? Olá, Celso. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer. Doutor Paulo, todos que nos acompanham, olá. Olha, Celso, eu conversei com uma senhora que ela não quis ser identificada. Ela foi surpreendida com uma ligação de uma falsa funcionária do banco onde ela tem conta. Celso e doutora, a criminosa ganhou a confiança da vítima, fez com que ela abrisse o aplicativo bancário e, sem saber, autorizasse empréstimos. Essa senhora tomou um prejuízo de R$17 mil. Doutor Paulo, antes da implementação da LGPD, o Brasil não possuía uma legislação nacional específica para a proteção de dados pessoais. Com esse cenário até então, doutor, não havia responsabilização para os vazamentos e roubo de informações? Olá, André. Antes da entrada em vigor da LGPD, nós tínhamos algumas leis, como o Código Civil Brasileiro e o Código de Defesa do Consumidor, que protegiam os clientes e responsabilizavam aqueles que cometeram tais atos. Sendo eles ilícitos penais, a gente também tem o Código Penal. Então, eu posso te dizer que existiam leis, só que elas não eram tão contundentes na proteção de dados. E dessa forma, com a LGPD, a gente consegue ter um cenário muito mais crítico e de maior proteção, não só para o consumidor, mas para toda pessoa física que tem dados pessoais hoje circulando entre as empresas e órgãos do governo. Doutor, desde 18 de setembro de 2020, empresas têm aí enfrentado uma jornada, uma obrigatoriedade de adaptação. A LGPD tem contribuído para uma grande transformação em termos de consciência, responsabilidade com a proteção dos dados pessoais? Eu pergunto, houve uma mudança comportamental? Sem dúvida, Celso, eu posso te dizer que sim. Desde a sanção da lei lá em 2018 e da vigência em 2020, eu posso te falar que nesses últimos 5 anos, a LGPD trouxe importantes avanços para a sociedade brasileira. Um é o aumento de conscientização sobre privacidade e proteção de dados. A LGPD contribuiu para que as pessoas físicas tomassem mais conhecimento como os seus dados são tratados pelas empresas, mas também pelo lado das empresas, a gente nota uma melhoria da segurança e da transparência no tratamento de dados, uma vez que a lei exigiu que as empresas adotassem medidas de segurança e transparência para o tratamento desses dados. E, por consequência, a gente tem tido um aumento da concorrência. O consumidor mais consciente, ele procura entender quais são as empresas que dão mais segurança nesse tipo de tratamento, o que torna, então, uma competição dentro da economia. Doutor, como você mencionou, a lei não exige apenas uma responsabilidade no tratamento dos dados, mas reforça também o compromisso com a privacidade individual. Quais são os direitos dos cidadãos com relação às suas informações pessoais? Os cidadãos, eles têm os direitos ali no artigo 18 da LGPD. E aí se iniciam pelo direito de saber quais dados uma empresa ou um órgão do governo possui a seu respeito. Ele também tem o direito de corrigir esses dados. Ele tem o direito de pedir informações sobre como é tratado e para quem é compartilhado os dados pessoais. E, por fim, ele também tem o direito de pedir a eliminação, ou seja, a deleção dos dados para a finalidade que aquela empresa ou órgão do governo tenha utilizado. Agora, nesse período, mais de 600 ocorrências de vazamento e roubo foram notificadas à ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, 96 casos foram registrados no segundo trimestre deste ano, um aumento de 152% em relação ao mesmo período de 2021. A população informada fez aumentar as denúncias, doutor? Sem dúvida. A maioria das denúncias são feitas por pessoas que tiveram
seus dados vazados, mas nós também temos alguns casos na ANPD onde as próprias empresas fazem uma autodenúncia, porque muitas das vezes elas também são vítimas desse vazamento. Um determinado banco ou um determinado hospital pode ser vítima de um ataque hacker e esses dados são criptografados e depois são vazados na internet. A empresa ela tomou todas as suas precauções, mas mesmo assim foi vítima desse ataque. E aí a própria lei determina que as empresas têm que fazer essa autodenúncia, mas eu posso te afirmar que a grande maioria é feita por pessoas, por pessoas físicas que tiveram seus dados vazados e buscam uma atuação da ANPD para coibir esse tipo de questão. Doutor, vamos explicar para o nosso ouvinte quem é essa entidade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é um órgão vinculado ao Poder Executivo que no futuro deve ganhar uma independência do poder para que ela, sim, possa ter uma condição semelhante ao que a gente tem hoje com a Anatel, com o sistema de telefonia, ou com a ANEEL, sobre a fiscalização dos sistemas de energia, e a ela compete a fiscalização de todos os atos de proteção de dados, mas também emitir pareceres e fazer a educação da sociedade com relação a temas que hoje são controversos. Então, nessa medida, a ANPD, ela pode tanto fiscalizar como educar. E hoje, ela tem feito muitos convênios com outros órgãos do governo, tais como o Senacons, o CAD, para que haja um sistema de governança em rede. Nos últimos 3 anos, as organizações foram se familiarizando aí com a legislação e, independentemente da estrutura, do tamanho, ajustaram seus processos. Agora, como é que funciona esta reestruturação, doutor Paulo? A reestruturação, ela é um processo que ela tem começo, mas não tem fim. Por quê, Celso? A gente está falando aqui de um sistema de governança no qual você tem que manter a responsabilidade sobre todos os atos de tratamento, desde o início que o dado chega até o período que você não utiliza, que você descarta esses dados. E aí eu posso falar que, neste caso, a implementação ela se inicia primeiro com a conscientização de todo mundo que está envolvido, para que depois se faça um mapeamento e se entenda por onde o dado entra, onde ele é armazenado, de que forma ele é tratado, onde eu vou pedir autorização deste titular de dados, que é a pessoa física, para depois eu criar políticas e treinar os times dentro das empresas para que eles passem a atuar de uma forma concomitante e concorrente com os termos da lei. Doutor, a gente comentou aí do aumento do número de ocorrências de vazamento e roubos e fez a relação com a população mais informada para aumentar as denúncias, mas a gente tem a sensação de que os criminosos especializados em roubar dados, a ação deles é cada vez mais intensa. Por que no mundo cada vez mais digital a LGPD é fundamental, doutor? Por 2 motivos, André. O primeiro é que as pessoas têm que estar cada vez mais atualizadas e ter a consciência que eles têm um direito, que é o direito da autodeterminação informativa. O que é isso? É o direito de saber o que estão fazendo com os nossos dados. Por outro lado, a LGPD também, ela determina que as empresas não só criem políticas, mas aumentem o seu nível de segurança da informação de acordo com os atos de tratamento de dados dentro do seu setor econômico. Então, se eu tenho, por exemplo, um setor que é mais sensível, digamos assim, como o setor de hospitais ou o setor de educação infantil, onde a gente trata de dados de uma criança, esse nível de segurança tem que ser maior. Mas, doutor, só agora, 3 anos depois da vigência da LGPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados aplicou a primeira multa. Uma empresa do setor de telefonia foi punida. Como é que funciona a fiscalização da ANPD e quais as sanções podem ser aplicadas? E pergunto mais, até agora foi muito mais um trabalho de orientação. É possível, é provável que o número de sanções aumente daqui para frente? Há uma tendência que a partir de agora a ANPD venha assim a aplicar mais sanções em cima daquelas empresas e órgãos que não estão em conformidade com a lei, tá? Além disso, falando de sanções, a LGPD ela tem uma certa gama de sanções que se iniciam desde uma simples advertência até a determinação do apagamento dos dados, daquela base de dados que, por exemplo, pode ter sido vítima de vazamento. Além disso, tem uma multa prevista de até 40 milhões de reais, né, que pode ser aplicada a todo o grupo econômico no qual a empresa que deu causa a esse vazamento e prejudicou a população pode ser aplicada. E, por fim, e eu acho que esse é o mais duro,
é a questão da publicização do vazamento de dados, ou seja, é uma questão relativa à imagem da empresa. Quando não se há o devido dever de guarda no tratamento de dados pessoais, a ANPD pode determinar esse tipo de sanção de forma acumulativa, ou seja, ela pode determinar a aplicação de uma multa e também a publicização desse fato, tá? E por fim, a sua primeira pergunta é, a ANPD, ela tem trabalhado primeiramente de uma forma educativa. Ela passou 3 anos trabalhando de uma forma educativa, mas ela trabalhou em conjunto. Então ela tem feito muitos acordos setoriais para que alguns ramos da economia estejam mais regulamentados do que outros. Então tem uma parceria com o Banco Central e com a FEBRABAN, e eles têm um regulamento próprio. O próprio Conselho Nacional de Saúde também tem um regulamento próprio, né? Óbvio que complementar a LGPD e assim por diante. Mas agora, com essa primeira multa que você mencionou, nós acreditamos que das 600 denúncias que possuem a ANPD, eles vão começar a dar as suas conclusões no sentido da aplicação de sanções. Doutor, quando a gente vai nas farmácias, por exemplo, sempre nos pedem o CPF e a gente entrega o número de uma forma tão fácil assim. Explica para os nossos ouvintes qual que é o risco de ter os seus dados vazados. A gente já contou o caso da senhora que foi vítima de um golpe por uma criminosa que tinha todas as informações dela e conseguiu enganá-la. Mas na prática, qual que é o risco? Por que a população fica vulnerável quando os dados são vazados? Olha, André, os riscos são diversos. Quando a gente tem os nossos dados vazados, a depender dos dados que um criminoso possui, hoje ele pode abrir uma conta no banco e pedir empréstimo no seu nome, desde que ele tenha o seu nome, uma cópia de uma CNH sua, o nome da sua mãe, o seu CPF, um endereço para ele falsificar um comprovante de residência. Se vazam dados, né, relativos ao seu e-mail e à sua senha, muitas das vezes, não só a sua privacidade pode estar em risco, mas também essa mesma senha pode ser utilizada para outros sites, porque nós não temos o costume de ter uma senha para cada site. A nossa memória não permite, e a gente costuma utilizar 1, 2, 3 senhas no máximo. E se elas são vazadas, às vezes o criminoso ele não só tem acesso ao e-mail, e ele pode fazer uma série de chantagens no e-mail, mas ele pode entrar num site de um e-commerce, ele pode entrar num site de pedidos de restaurantes e fazer esses pedidos, né, cobrando do cartão de crédito que está lá cadastrado. Então tem uma série de questões que podem advir de um simples vazamento de dados. Quando um criminoso rouba o meu dado, ele não fica, digamos assim, sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados, né? É o Código Civil, né? Ele fica, na verdade, Celso, sujeito ao Código Penal. Porque a partir do momento que ele obtém um dado para tirar uma vantagem ilícita, né, isso geralmente se enquadra no caso de estelionato. Então ele vai aplicar um golpe em cima da pessoa, como nesse caso que o André nos relatou. Então, pelo Código Penal, ele comete o crime de estelionato, mas hoje existem alguns tipos penais específicos para questões de informática, como vazar dados pessoais, expor fotos íntimas. Tudo isso hoje tem um tipo penal específico dentro do Código Penal brasileiro. Para finalizar, doutor Paulo, o Brasil vai ter um cenário tão evoluído quanto o da União Europeia, pioneira no assunto em relação ao tratamento de informações pessoais? Eu acho que para os próximos anos, Celso, é esperado que a LGPD seja um tema importante para a sociedade brasileira. E isso vai gerar uma certa evolução. Não acredito que nós chegaremos em um curto espaço de tempo nos níveis europeus, até por uma questão de orçamento das empresas, entendimento de como o sistema brasileiro funciona, né? E até por ainda uma ausência de posicionamento da própria ANPD. Mas eu entendo que cada vez mais a gente vai ter outros temas colocados junto com a proteção de dados, tais como as questões relativas ao uso de inteligência artificial. A gente vai começar a ter muitos debates sobre proteção de dados no ambiente de trabalho e assim como proteção de dados em serviços em nuvem. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do coordenador da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo, Paulo Vinícius de Carvalho Soares. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço o convite, obrigado a todos. E agradeço a presença do repórter da Record TV, André Tal. André? Obrigado, Celso, sempre uma honra. Obrigado, doutor. Agradeço a todos também.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.